preconceito nem sempre aparece de forma evidente. Muitas vezes, ele está presente nos olhares, nas brincadeiras, nos comentários e nas atitudes de exclusão, que acabam se tornando algo comum no dia a dia na escola. Essas situações afetam diretamente o convívio, o aprendizado e os sentimentos. Neste documentário, diversas vozes da comunidade escolar refletem sobre como reconhecer o preconceito, compreender seus impactos e criar uma cultura baseada no respeito, no diálogo e na inclusão. Quando que uma brincadeirinha, passa de ser uma brincadeira e já vira preconceito? Bom dia, assim, eu queria falar primeiro que é uma honra estar aqui com vocês, né? E não existe só brincadeirinha. A brincadeira, ela é feita quando ela é saudável, quando não envolve nenhum tipo de preconceito e quando o outro subentende quando é brincadeira. Então, o que hoje eles falam como brincadeira não é preconceito. Como que o preconceito afeta quem sofre, mas também o ambiente escolar em si? Então, o preconceito, ele afeta toda a sociedade, porque hoje não adianta a gente falar, Gabi, que a gente não tem preconceito. A gente tem que ser ativa, tem que defender. Porque antigamente eu achava que só falar assim, eu não sou preconceituosa, era o importante. Hoje eu sei que eu tenho que, além de não ser preconceituosa, eu também atuar defendendo, orientando, esclarecendo, porque isso tem que acabar na sociedade e não só na escola, mas com todos nós. Quais são as situações de preconceito mais comuns, no ambiente escolar? Tudo bom? Obrigada por me perguntar. Pergunta muito pertinente. Racismo número 1. A gente precisa nomear esses preconceitos. Número 2, intolerância religiosa. Número 3, preconceito com relação a gênero, principalmente as mulheres da nossa escola. Meninas, estudantes, funcionárias, professores são vítimas, vez ou outra, na realidade, muitas vezes, de machismo, que é uma consequência da estrutura patriarcal. E a gente não pode deixar de falar da xenofobia, principalmente em se tratando dos estudantes com ascendência boliviana. A gente tem, sim, de maneira evidente, esses casos acontecendo em nossa escola, apesar da nossa escola fazer um trabalho intenso, cotidiano, de maneira muito consciente. Ainda temos sim, porque a escola não está alheia ao que acontece fora. E se acontece fora, acontece aqui, mas a gente enfrenta. Como que a gente pode diferenciar uma briguinha assim entre os alunos de uma situação de discriminação? Geralmente, o que a gente entende como briguinha? Um desentendimento entre pessoas por uma picuinha, por algo de pouca importância, enquanto que o preconceito mexe com coisas mais sérias, mexe com camadas mais sérias, mais graves da nossa sociedade, tem a ver com discriminação para determinados grupos que é feito ao longo de décadas, de séculos, aqui no Brasil, em outros países. Então, se eu pudesse resumir, eu diria que uma briguinha pode ser algo de um efeito menor, de uma relevância menor, de uma importância menor. Se dois estudantes estão em sala de aula e se desentenderam por causa de uma borracha, isso precisa ser analisado, precisa ser... As pessoas precisam se responsabilizar diante daquilo que fizeram. Quando nós estamos falando de preconceitos contra pessoas negras, preconceito contra mulheres, preconceito contra pessoas pobres, de determinadas matrizes religiosas, de determinado gênero, de determinada sexualidade, de determinada origem. Nós estamos falando de um preconceito, de um desentendimento que se manifesta na forma de preconceito e que data de muito tempo atrás e que tem a ver com crimes, tem a ver com violências, tem a ver com
coisas muito ruins que foram acontecendo ao longo do século na história do Brasil e que precisam ser encerradas. O preconceito pode assumir diferentes formas e muitas vezes passa despercebido por quem não vivencia essas situações. Por isso, ouvir os estudantes é essencial para compreender essa realidade. Eu acho que piadas, apelidos, preconceito com o seu gênero, a sua condição social, sua sexualidade, religião, essas coisas. Primeiro, eu acho que a gente não deve apoiar quem discriminou. A gente tem que apoiar quem foi discriminado. E a gente, pegar e falar, né, comentar com os professores e principalmente com a coordenação. Eu acho que também é um fator que dá pra gente começar a comentar com o Grêmio, porque o Grêmio também tem que tomar medidas sobre essas coisas, entendeu? Tanto quanto a mediação de conflitos. O Grêmio pode promover campanha, pode promover debate, várias coisas, entendeu? Acho que isso tem que ser bastante pensado e já estamos pensando sobre isso também para falar com as crianças. Então, eu acho que cada dia é uma situação diferente. Eu acho que a gente tem que recorrer de modos diferentes porque as crianças têm maturidade diferente quanto uma pessoa adolescente, entendeu? Então, acho que são formas diferentes de lidar com a situação. Como comunicação pode ajudar no combate ao preconceito? Quando a gente fala em comunicação, a gente está falando em levar a informação para as pessoas. E o preconceito, muitas vezes, ele acontece por falta de informação. Porque preconceito, como o próprio nome já diz, é um pré-conceito. É um conceito que as pessoas fazem das pessoas, das coisas, antes de conhecê-las. Então, quando a gente tem a informação, quando a gente se preocupa em conhecer as coisas antes, conhecer as pessoas, conhecer as diferenças, a gente consegue, acabar com todo o preconceito que a gente enfrenta no dia a dia. Então a comunicação ela vai levar muita informação, o papel do comunicador é levar a informação para que as pessoas possam se ver e pensar, nossa, posso estar fazendo alguma coisa errada. É isso. E como o Imprensa Jovem incentiva o diálogo dentro da escola? O Imprensa Jovem é um projeto que ele tenta trazer a informação. Ele tenta levar para não só os alunos, mas como toda a comunidade escolar, uma informação de qualidade, uma informação verificada, porque nós temos os alunos repórteres, a gente tem os alunos editores, os alunos que vão fazer os roteiros. Então, a gente vai ter, com esses alunos, uma informação digna, uma informação correta, para que a gente possa informar a comunidade escolar, ser consciente de que a gente não deve fazer, ter atitudes preconceituosas. A gente tem que saber que, ao ver um aluno, um colega, alguém sendo discriminado, sendo alvo de bullying, sendo deixado de lado por causa de alguma diferença, a gente saber também como agir nessas situações. Então, esse é o papel da Imprensa Jovem. Como o diálogo contribui para prevenir as situações de preconceito? O diálogo, eu acredito que é a base de qualquer relação, de todas as relações, de todas as situações. É através do diálogo que nós, como gestores, como educadores, nós começamos a discutir e fazer os envolvidos refletirem sobre as suas ações, sejam elas boas ou ruins, e também com as relações de preconceito. Então é no diálogo que a gente discute, conversa, explica o porquê, não só reprime ou chama atenção, mas conversa e explica o porquê das coisas, o porquê que certas falas, certas ações são consideradas preconceito. A família, como diz, é a base de tudo. E é na família que o estudante ele vai viver as situações do dia a dia, e é na percepção e é na convivência com a família que ele vai percebendo as ações de como tem que se tratar as pessoas, nas relações. Então a família explica para o indivíduo, para o filho, orienta e
mais do que explicar, orientar, é agir no exemplo. Porque quando criança, as crianças, elas não, às vezes não escutam muito o que estão falando, né? As recomendações, mesmo quando é um sermão, mas elas observam muito pelo exemplo. Então, a família, ela tem que ser o exemplo, agir exemplarmente. Então, assim, nas ações do dia a dia, ela tem que ser o exemplo para os filhos. O alinhamento das orientações, dos combinados, se estão bem alinhados entre escola e família, o estudante ele não vê aquela discrepância, ele não fica perdido. Agora, é diferente, por exemplo, quando a escola, a gente tem uns combinados, tem uma orientação e chega, por exemplo, na família ou, né, em outro ambiente, e é uma coisa totalmente distorcida. Então, o estudante ele fica meio perdido nisso. E quando há uma orientação, não que tem que ser que a escola tem que ser o exemplo real da escola, não é assim, mas alguns princípios, né, de ética, de respeito, tem que ser os mesmos, né? Então, entre a família e a escola. E essa parceria, ela só tem pontos positivos. Uma escola inclusiva e acolhedora é construída todos os dias por estudantes, professores, familiares e toda a comunidade escolar. O Grêmio Estudantil, Imprensa Jovem, Mediação de Conflitos e todo o conselho da escola tem a importante função de promover o respeito e a igualdade. Uma escola mais justa começa quando a gente consegue respeitar, ouvir e entender as diferenças.